Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, esse é o nosso Beleza na Lata, que está imperdível, sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar da toxina botulínica quando ela é aplicada na área dos olhos e não surte aquele efeito, ou seja, a expectativa do paciente para tirar a ruga do pé de galinha aqui nessa região, ó, área dos olhos. Não é nada. Você, profissional da estética, tem essa dificuldade? Eu tenho muita, porque o paciente ele tem uma expectativa de que aplicando toxina botulínica aqui nessa região, a ruga vai o quê? Sumir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, quer tratar suas ruguinhas na área Oi, dos olhos? Cris. Oi, pessoal, tudo bem? Eu preciso muito, Eu né? também. Eu preciso. Essa é uma queixa não de paciente, é uma queixa minha realmente, Nossa, né? é. E hoje a gente vai ensinar o profissional a dar essa resposta ao paciente Sim. e falar para ele: eu tenho uma solução para você. Isso é uma maravilha, né? Eu acho que já na consulta da toxina, isso já tem que ser explicado. Bem Não tem que fala. esperar voltar para falar, olha, não deu certo, não era bem o que eu esperava. Não, já tem que deixar pontuado. Olha, então nós vamos fazer a toxina vai até tal ponto, dali para frente a toxina não funciona e a gente vai fazer outra coisa. Mas para dizer o que é essa outra coisa, É. a gente tem a doutora Ellen novamente conosco, sempre trazendo muitas novidades, né? E sempre pronta a responder todas as nossas questões. É Olá, isso aí. doutora Ellen, prazer tê-la novamente. Prazer é todo meu. Eu sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Doutora Ellen Mestriner, ela que é biomédica esteta e trabalha com harmonização facial e vai falar aqui com a gente sobre esta questão importante. Doutora Ellen, ruguinhas em volta dos olhos, principalmente na região lateral, elas são chamadas comumente de pés de galinha, correto? Perfeito. E por que se formam essas rugas? Porque a gente está sempre sorrindo, a gente contrai o músculo orbicular dos olhos, né? Então eu tô com toxina botulínica que eu fiz faz um mês, então eu não consigo mostrar. Mas geralmente quando a gente sorri, o músculo orbicular dos olhos se contrai. E aí ele forma os pezinhos de galinha aqui nessa região. Ela sorri plena. Ela Ela sorri, sorri e não marca. não marca. É. Eu sou uma pessoa que eu ando sorrindo muito, porque eu tô bem marcada e a toxina não tá pegando, viu, Cris? É, doutora Ellen, fala um pouquinho pra gente, então, quais seriam os tipos de rugas que nós temos na região dos olhos, especificamente? Nós temos os famosos pés de galinhas, que é quando a gente sorri. E ele também tem uma característica em algumas pessoas, não é todo mundo, mas tem algumas pessoas que quando sorri, essa ruga desce mais um pouco, entrando até o nosso músculo zigomático, que ele tá aqui, que é ele que também é contraído quando a gente sorri. E nesse músculo, o tratamento não é feito com toxina botulínica, porque se eu colocar toxina botulínica no músculo zigomático, eu vou estar congelando o meu sorriso. Até isso ficou muito famoso, né? Foi muito discutido, quando a Ivete Sangalo disse que ela tinha feito um botox e o sorriso dela ficou travado. Vocês ouviram falar? Sim. Sim, sim, mas não sabia o porquê. Agora entendi É o porquê. exatamente por isso. Olha que legal, não sabia disso não. Então a gente usa comumente a toxina botulínica, doutora, para tratamento das rugas ao redor dos olhos. Eu acho que seria importante, né, quando a Gi perguntou, né, o que, que a gente precisa observar em relação às rugas, eu gostaria de destacar a questão de uma avaliação importante na área dos olhos. Quando eu falo de ruga, eu tenho que explicar para o meu paciente que a ruga está na pele, né? E que eu posso ter na minha avaliação como profissional alguns tipos de ruga, sendo elas estática, ou seja, eu olho para o paciente, eu já vejo que tem ruga. Ruga dinâmica, eu só vejo a ruga quando o paciente faz a movimentação.
E dentro dessas duas rugas, estáticas e dinâmicas, elas podem ser superficiais, aquelas que desaparecem quando eu só dou uma estirada, né? E elas podem ser rugas profundas, aquelas que mesmo estirando, eu já sei que tem um vinco, né? Ela já marcou muito. Geralmente observada em pacientes mais velhos, pacientes tabagistas, pacientes que tomam fármacos para doença crônico-degenerativa, pacientes que tomam álcool com frequência, ou seja, vários tipos de pacientes com algumas comorbidades e um envelhecimento cronológico um pouquinho mais avançado. Geralmente, nesses pacientes, as rugas são profundas e estáticas, ou seja, marcadas e bem profundas. Em pacientes mais jovens, como a doutora Ellen acabou de mostrar aqui, as rugas são o quê? Superficiais e dinâmicas e no caso dela, a gente não vê porque ela acabou de mostrar que a toxina botulínica dela está em dia. Então, a toxina botulínica, que é o tema do nosso podcast aqui, ela é uma substância utilizada, sim, para tratamento dessas rugas no entorno dos olhos. Ela paralisa o músculo para de movimentar, com isso para de marcar a pele, porque ruga está na pele. Veja, a doutora Ellen acabou de mostrar a área dos olhos dela. Ela não consegue movimentar, porque houve uma paralisação muscular, e com isso você não vê as rugas da doutora Ellen. No entanto, doutora, existem alguns pacientes que mesmo quando a gente paralisa o músculo em volta dos olhos, ele continua com a ruga lá, porque a ruga é estática e profunda. Então, daí o tema do nosso podcast, que é como é que eu trato essa ruga depois que eu aplico toxina botulínica e essa toxina botulínica não surtiu o efeito no qual o paciente desejava, ou seja, não tirou a ruga, porque o paciente vai falar, escuta, essa toxina não pegou, porque a ruga não sumiu. E a gente vê que quando a toxina pega, o paciente para de movimentar, o músculo não mexe, é a pele que está com ruga. E nesses casos, doutora, o que fazer? Nós temos vários tratamentos, né, Cris? O que eu gosto de fazer bastante aqui, quando a ruga não é tão profunda, um simples skin booster já melhora muito, já vai hidratar aquela região com ácido hialurônico. Tem alguns outros fatores, né, no skin booster, como DMAI, elastina. Então a gente consegue realmente melhorar a aparência dessa região. Quando a ruga já é mais profunda, igual você estava falando, eu gosto de usar os fios de PDO. Por quê? Porque eu preciso de um estímulo de colágeno um pouco maior. Então, só o Skin Booster, que é muito superficial, ele não vai resolver mais o problema. Eu gosto de associar. Daí tem os fios de PDO. Os fios lisos de PDO colocados aqui nessa região, eles vão estimular colágeno e vão melhorar a aparência ali daquela pele. Vão diminuir o vinco da ruga em si. E tem vários tratamentos que a gente pode discutir aqui ao longo do podcast. Bom, então a gente começou o nosso episódio dizendo que resposta você dá para o seu paciente, né? Então a gente vai dizer para ele assim: a toxina botulínica não trata ruga, não é? Ela previne a ruga. E aí a gente lança a mão de procedimentos que tratam as rugas. Então, seria legal já apresentar isso já na consulta da toxina. Ela previne, né? E ameniza. Quem já ameniza, tem, diminui um pouco. É. E quem tem também, quando aplica, e vai prevenindo novas e previne, faz com que não aprofunde tanto, né? Não vire uma ruga tão profunda. É que também a gente não consegue paralisar demais, né? Você não vai paralisar tanto a ponto de deixar tão esticada, né? Você vai paralisar um pouco para não tirar também uma questão de ter sorrir e aparecer que você está sorrindo, né? Você vai paralisar a ponto. Então, é melhor que se coloque um pouquinho menos de toxina e se trate essa pele, né? Eu te falo porque eu tô nessa fase, tá? Eu estou com toxina e eu estou com esse problema. A quantidade de toxina que a gente coloca, ela é um padrão para cada perfil de função muscular, né? Objetivando paralisar o músculo
mas é isso. A pele tem condições, né, Gi? Então, cada Sim, pele sim. tem uma sua qualidade, tem a sua disfunção estética. E É. aí entra o que a doutora Ellen falou, estratégias, né? Doutora Ellen, quando utilizamos essa palavra skin booster, o que quer dizer para quem está nos assistindo? O profissional quer saber o que é skin booster. Cris, esse ponto é muito legal porque eu vejo o pessoal falando skin buster. E isso tá errado, porque o termo em inglês de bust é para você piorar a situação. E o boost eu estou melhorando. Então é skin booster normal, tá? Não é skin buster. Ele é uma mescla que tem um ácido hialurônico ali mais hidratante, que não tem o poder de preenchimento, é diferente do ácido hialurônico que a gente usa para preencher. E ele tem algumas outras coisas, como demai, elastina, tem o próprio colágeno. E quando nós misturamos, compramos essa mescla pronta e colocamos assim na parte bem superficial da área dos olhos, ou eu gosto de fazer assim nas rugas também, quando tem na testa, ele vai hidratar o local, ele vai dar uma esticadinha na pele de forma superficial. Então, quando as rugas são superficiais, ele deixa a pele mais hidratada, mais luminosa e um pouquinho mais esticadinha. Perfeito. E a gente pode utilizar essa técnica de duas formas, né? Na intradermoterapia agulhada e na intradermoterapia com cânula. Qual a Sim. diferença entre aplicar o skin booster com cânula e skin booster agulhado? No skin booster agulhado, nós vamos fazer micropápulas. E eu acredito, os meus pacientes também, fica um pouco mais dolorido, né? Porque eu tenho que dar várias agulhadinhas aqui, uma perto da outra, vou fazendo pápulas. Dá para fazer também em cima da ruga, dá para fazer no rosto todo. E com a cânula eu faço uma única furada, que é para fazer o pertuito para a cânula entrar, e eu consigo depositar esse produto ali de forma mais homogênea, sem tanta dor para o paciente. Eu gosto da cânula. Até porque quando você Gosto. faz você faz o pertuito antes fazendo um anestésico, né? Então é mais confortável para o paciente, não é, doutora? É muito mais confortável para o paciente. E entrega Paciente mais produto. booster que a gente faz com agulha, ele não volta nunca mais. Eu acho a intradermoterapia uma técnica muito eficaz, mas é para pacientes que não são hiperperceptores. Quem tem muita dor, a intradermo, ela tem que ser repensada. Por isso que hoje, quando a gente fala de harmonização avançada, está usando muito a cânula, né? Porque a cânula é um pertuito, você tem uma área de abrangência muito grande, a quantidade de produtos entregada aí é maior, a eficiência é bem interessante, né? Eu gosto bastante, fica mais homogêneo, né? E menos dor, que é o que eu quero para o meu paciente. E qual seria assim o intervalo entre os procedimentos, assim, sessões, quantas sessões são e intervalos? Gi, tudo vai depender do tipo de ruga do paciente, né? Então, por exemplo, um paciente mais jovem que queira só hidratar a região porque fica com aquele craquelado mesmo. Aí dá pra gente fazer uma a cada. Eu gosto de 3 semanas, porque eu gosto dessa pele regenerar por completo. Então eu gosto de 3 semanas para eu ver o resultado. Dá pra gente fazer o skin booster. Agora, se for aí uma ruga mais profunda, que eu preciso entrar com associações dos fios de PDO, aí geralmente eu faço. Eu espero uns 2 meses para ver o estímulo de colágeno que aquela pessoa vai ter. Eu vejo se eu preciso suplementar ela via oral com alguma coisa para melhorar esse estímulo de colágeno. E aí depois, qualquer coisa, eu faço mais uma sessão. Mas eu gosto de esperar. Legal. Lá na clínica a gente está fazendo, em média, 3 sessões de skin booster, uma por mês, e depois vai para o fio. Lembrando que quem perdeu o episódio anterior com a doutora Ellen, a gente falou de vários tratamentos para a área dos olhos. Eu te convido aí a estar conosco no episódio anterior, onde nós falamos sobre cosméticos. Então, como a doutora Ellen falou, o paciente tem que usar algo em casa. E a gente gravou um podcast sobre cosmético. Vai lá e assiste. Com o papel e caneta na mão, né? Para você não perder nada, porque muita informação foi passada ali. E
tem um outro episódio ainda com a doutora Ellen, que a gente gravou sobre os procedimentos. A gente está falando aqui alguns procedimentos como fios e skin booster, mas a gente listou vários procedimentos para vários tipos de olheiras num episódio específico para cada disfunção estética, né, Gi? A gente tem que convidar o pessoal para ir lá assistir. Essa é uma sequência, esse até tá mais curtinho e a gente está bem resumindo tudo, porque realmente o outro tá muito completo. Então é só chegar lá, assistir, voltar, que tem tudo que precisa saber sobre procedimentos. E eu gostei da fala da doutora Ellen. Eu espero a pele regenerar. Gente, o que o paciente, às vezes, ele não tem é muita paciência. Ou seja, veja, quando você começa a fazer academia, você vai dando estímulos para o músculo, para a sua articulação, para o sistema cardiovascular, para o sistema respiratório, e as respostas fisiológicas, elas vão acontecendo. Conforme eu vou tendo a minha frequência na academia, o meu organismo vai respondendo. Com a estética é a mesma coisa. Eu acho que nós, profissionais da estética, temos que deixar isso bem claro para o paciente. Quanto mais estímulo, mais resposta. No entanto, não adianta você fazer um dia inteiro, 4 horas de academia e achar que o resultado vai ser uma hipertrofia muscular, um condicionamento satisfatório. Eu preciso de tempo para não depletar músculo, não é? Eu tenho que ter descanso. Com a pele, a mesma coisa. A gente já sabe que quando a gente realiza um procedimento estético, principalmente os que são inflamatórios, onde a gente espera bioestímulo de colágeno, elastina, ácido hialurônico, neovascularização. Então, a gente já sabe que o período mínimo para repetir a tecnologia é de no mínimo 21 dias. Porque de 3 a 7 dias eu tenho um pico inflamatório gigantesco. E depois, até 21 dias, eu tenho todo o processo de multiplicação celular, de regeneração, de cicatrização. E então, esse período de 21 dias é crucial para que a pele se recupere. Então, a gente fala muito em estética regenerativa hoje, que nada mais é do que dar o incremento, né, para o seu organismo e esperar a resposta fisiológica. E essa resposta fisiológica, ela vai depender também da idade do paciente, do que ele já faz de uso de cosmético, uso de fórmulas orais. A doutora Ellen acabou de falar. Eu gosto de suplementar meu paciente, ele tem que ter uma fórmula oral. Então, assim, multifatorial, né? Cosmético, procedimento estético e fórmula oral. Doutora, fórmula oral associada para o tratamento de ruga, quais são os princípios ativos que você mais gosta? E depois a Gi, que é farma, ela vai comentar aqui com a gente. Tem algum preferido, queridinho? Cris, eu tenho a boa e velha proteína. Porque eu preciso ter uma carga de proteína se eu quiser estimular colágeno, se eu quiser fabricar colágeno. Então, as pacientes que eu pego aqui, eu pergunto como é a alimentação, não come quase nada, não como frango, não como carne. Então, assim, eu vou ficar estimulando o colágeno e eu não vou ter o resultado que eu quero e que ela espera que tenha, né? Porque, igual você falou, o paciente de estética é muito imediatista. Por isso que também eu espero 2 meses. Eu falo, olha, eu explico como que funciona tudo, mas eu gosto de repor a boa e velha proteína. Eu sempre passo aquele body protein da Equalive, que é muito bom. Ele é vegano, tem um gosto ok. E a gente consegue aí repor esse déficit proteico caso a pessoa não tenha uma alimentação balanceada e boa. Já anotei. Você acha que não? Também. Claro. Ela falou body protein. Eu anotei, você anotou. Eu anotei vi um monte de coisa já. E a nossa farma, Hoje Gi? a gente tem algumas combinações, né? A gente já toma algumas formulazinhas que tem suas combinações. Sim. Que tem um ácido hialurônico também, tem o Verisol, tem a vitamina K, tem a vitamina C, tem as vitaminas B, né, do complexo B, a B12, a B6, são muito importantes.
Tem o que a gente falou que a niacina, né, também é importante. Bom, enfim, eu acho que estando em ordem a questão de vitamina, que é importante, a vitamina D tem que estar em ordem. Se fala muito hoje em melatonina, né? E aí vai da fase da vida também. A gente falar numa mulher em menopausa muda um pouco essa formulação, já é um pouco mais específica, né, doutora Ellen? Então, assim, em estando tudo em ordem, o que ela falou de suplementar só proteína é só proteína, porque realmente já está tudo em ordem. Ela avalia só que essa questão da alimentação. E aí se suplementa especificamente aquilo que se tem carência. Em caso de não ter nada de carência, você pode colocar realmente o que ela falou e pensar se dorme bem, se não dorme bem, uma melatonina, né? Mas nada muito além disso, assim. Eu tenho feito, para mim e para as minhas pacientes, 40 a mais é o que eu mais estou estudando. Então, assim, eu noto que bioestimular paciente 40 a mais é diferente, porque a gente já tem uma questão da senescência. As células estão envelhecendo e, assim como eu tomo muito café para trabalhar, eu vejo que as minhas células elas estão em pouca energia. Então, tudo que está relacionado ao sistema energético celular, eu acho que complementa muito bem ao sistema proteico, as vitaminas e minerais que as doutoras acabaram de falar. Então, eu gosto muito de trabalhar com coenzima Q10, NAC, transresveratrol, que ele trabalha um pouco de redução de processo inflamatório, mas ele também me ajuda do ponto de vista energético. Então, até a própria creatina, a glutamina modulando o processo imunológico, mas principalmente a questão de energia celular. Eu acho que hoje o tripé tem sido NAC, tem sido coenzima Q10, né? E o resveratrol um pouco menos, mas eu trabalho esse tripé, sim, muito complementando A gente tem um episódio falando só sobre isso também. Avisar o Gravamos. pessoal que a gente tem um episódio completo só sobre isso. Sim. A gente já tá com bastante coisa, né, Cris? Dá E pra dá uma olhada fazer lá, anotação. gente. Vocês vão sim. achar muita coisa por aí. Que tem um que a gente fala muito especificamente sobre isso. Tem um que a gente fala muito sobre a pele da mulher na menopausa também. É importante. Então, se a gente está falando de alguma coisa aqui que quem está nos assistindo identifica que quer saber um pouco mais sobre essa fase, porque às vezes a gente não especifica tudo porque não é pauta. Mas com certeza tem lá para trás, dá uma olhadinha que a gente fala especificamente de muita coisa. E doutora Ellen, quando você fala sobre fios, você fala sobre fios individuais para a área dos olhos, né? Você falou muito bem no episódio anterior. E para essa região lateral, dá para fazer alguma trama, dá para fazer algum fox eyes, dá para fazer alguma tração? O que você indica mais aí para gente? Cris, fio foi muito falado no Full Face em Miami também, que fio é a cereja do bolo, né? Então, quando eu penso em tração, eu penso em uma pele que já tem uma densidade melhor, que o músculo já está mais fortalecido, para que realmente essa tração que eu faço com o fio, que eu puxo mesmo a pele, ele dure. Se eu for fazer isso numa pele muito flácida, num músculo muito flácido, dura um mês. E aí a gente começa a ter um monte de intercorrência e reclamações. Então, realmente, o fio é a cereja do bolo. Quando a gente fala em ruga aqui do músculo zigomático, eu gosto dos fios filler, que tem 10 fios em uma canulazinha. Então, a gente pode colocar aqui, né? Eu coloco uns 4, 2 de cada lado, na horizontal e na vertical. E o estímulo de colágeno é muito maior. Ou você pode realmente criar uma rede de fios assim, com os fios lisos. Vai colocando vários e depois corta, sempre na horizontal e na vertical. O resultado é muito bom. Mas quando a gente pensa em fox eyes, em tração, a gente tem que saber analisar. Porque assim, o paciente quer um lifting, mas a pele dele comporta? Sim. E até porque eu acho que quando o profissional da saúde estética posta foto de antes e depois, nota-se um antes e depois assim, bem imediato, né?
bem Então, imediato. a maioria desses liftings não cirúrgicos, eles são antes e depois imediato, como a doutora Ellen falou. Não vai durar um mês esse lifting de área dos olhos para pele que não tem sustentação. É melhor não vender, não fazer. Porque o paciente vai querer o dinheiro de volta com toda razão. Ele vai se queixar, nem faço mais fio porque não resolve. E isso é muito ruim, porque uma técnica que é muito utilizada, que são os fios, né? Acaba caindo em descrédito por não funcionar, pelo uso incorreto, né? A indicação incorreta. Então é importante que você só use realmente o efeito lifting se realmente a pele tem condições, se ela está com alicerce, né? Ela é cereja do bolo, doutora Ellen, muito bem colocado. Sim, é muito importante falar isso porque eu vejo com o sucesso dos doramas, as Sim, pacientes 60 a mais vêm até o consultório e falam, eu queria pôr fio. Aí eu penso, nossa, mas o fio não ia fazer nenhum resultado aí, gente. Aí eu explico, falo, você tem que estruturar a pele antes, fazer vários bioestimuladores de colágeno e depois o fio. Aí eu sempre falo para elas, o fio é a cerejinha do bolo, é quando tá tudo certo, a gente só quer dar uma posicionada um pouquinho melhor. é isso aí, muito bem. Então, quer dizer, o que a gente conseguiu ver, né, e discutir aqui nesse episódio? Ruga, que a toxina botulínica não tira, não trata na sua totalidade, tem solução e os profissionais da saúde estética têm recurso suficiente para dar uma solução aí, amenizar, aumentar a autoestima, né, Gi, dos pacientes que estão com essa queixa cada vez mais frequente. Sempre atender a expectativa do paciente Sim. e explicar para ele. Se ele falar, olha, eu quero fazer só a toxina e para mim tá bom e eu vou ficar dessa maneira, tudo bem. Não precisa insistir com isso, mas é super importante mostrar o que se tem de recurso, quanto tempo leva, porque para não se criar uma expectativa também que vai ser uma sessão que vai resolver, né? E que são etapas. Mas que o resultado fica lindo, sim, com certeza. Fica muito bom. Doutora Ellen, muito obrigada, Obrigada, por estar doutora conosco Ellen. mais um episódio. Espero que Eu vocês tenham posso só falar mais uma gostado. coisinha? Sim, É importante falar que para essas ruguinhas também mais finas, até as mais profundas, hoje em dia, com os exossomos, eu tenho resultados maravilhosos também, né, Cris? O PDRN, que dá para a gente misturar e fazer uma mescla e depositar com o microagulhamento, com a caneta de MMP ou até mesmo com a cânula, a gente consegue um resultado muito bom nessa região também. sim. Tá Ai, que aí. legal. Agora a gente já tem vontade de fazer outro episódio para falar assim, quando você fazia esse antes ou depois do Estética Skin Booster? regenerativa, é verdade. O que associar, O que né? associar, né? É. A estética regenerativa é muito interessante, né? Realmente muito interessante. Eu acho que tem que se trabalhar com isso. Não é? Eu acho. Sim, eu Futuro. também acho. Porque hoje, quando você mantém a microbiota, a pele regenera melhor, né? E o exossomos tem essa função, que é diferente do PDRN, que ajuda mais no bioestímulo. Então, eles se complementam dentro da estética regenerativa, né? Então, bem Muito legal. lembrado, doutora Ellen, estética regenerativa aqui no Beleza na Lata. Eu acho que estamos por aqui Foi com a esse dica dela, né, no episódio. final. Essa foi a dica dela. É. Eu, depois dessa dica, eu nem vou falar nenhuma dica mais, porque essa... A minha dica é não perca as esperanças. Né? Minha dica é escutem a doutora Ellen. Escutem a doutora Ellen. E, na verdade, também a dica é esclarecer bem ao paciente, né? Porque, como a gente falou aqui, o zigomático maior e menor, que é o músculo do sorriso, ele tem que continuar contraindo para o paciente ter um ar mais de alegria e que a pele continua sendo marcadinha por conta dessa ação muscular que é natural, ninguém vai travar tanto. Então, para isso temos aí um arsenal de procedimentos estéticos para tratar e melhorar essa região dos olhos, essas ruguinhas, os famosos pés de galinha. Esse foi o nosso Beleza na Lata, Gi. Mais uma vez, obrigada a vocês duas. Muito obrigada. Doutora Ellen, eu sempre agradeço aos pacientes de vocês,
que liberam essa agenda para estar com a gente. Então, obrigada aos pacientes de vocês. Não é? Hoje Que eu gravamos sempre em falo horário especial para conseguir estar com ela aqui, né? Então, muito obrigada por sempre estar disponível a estar com a gente, a nos ensinar um pouco também, trazer sua experiência clínica do que funciona, das suas aventuras, onde você vai, você sempre traz essas novidades pra gente. Obrigada, viu? E obrigada a você também, muito Cris, obrigada. querida. Quer falar, doutora Ellen? Se despedir? Isso, muito obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito de estar falando, de estar esclarecendo, de poder ajudar e contribuir um pouco com o meu conhecimento. Então, agradeço muito a vocês pelo convite, foi maravilhoso. Gente, muito obrigada. Esse foi o nosso Beleza na Lata. E se você gostou e quer saber mais sobre os episódios que a gente comentou aqui, curte, compartilha. Estamos em todas as mídias mais importantes: Spotify, Instagram, YouTube. E papel e caneta na mão, porque aqui no Beleza na Lata a gente prepara com muito carinho para você realmente aprender o que a gente tem compartilhado. E a gente te vê no próximo episódio. Um grande abraço. Obrigada, gente. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.